Como é bom estarmos reunidos nessa adoração a Deus e para ouvir ao Senhor e ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. E antes de eu entrar aqui na reflexão da nossa pregação dessa manhã, na sequência daquilo que o Senhor tem falado comigo e com você, que tem acompanhado as nossas pregações, a Larissa estava ministrando e nós estávamos cantando sobre quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E essa madrugada eu perdi o sono, e aí fui orar, fui ler a Bíblia, era 4h40 da manhã, 5 horas, e eu comecei a ler o livro de Atos, porque nessa série que nós estamos pregando do avivamento, a gente traz tanto sobre o livro de Atos. Acho que falei até para o Eric essa semana, eu falei, estou lendo o livro de Atos como se nunca estivesse lendo, estou apaixonado de novo pela sequência da história. E aí hoje de manhã, nessa madrugada, eu li um texto que, um pouco antes da morte de Estevão, está lá no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 48, que diz assim: porém o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como dizem o profeta, e ele diz assim: o céu é meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. O céu é o meu trono e a terra é o... E eu fiquei imaginando o céu, Deus sentado na sua grandeza, que eu não consigo imaginar. E aí, enquanto eu orava, dizia: Senhor, eu não consigo ter proporção do seu tamanho, do tamanho da sua glória. E eu imaginei Deus ocupando todo o céu e os pés dele sobre a terra, um lugar onde seria o descanso. E aí a gente cantando sobre a grandeza desse Deus. Quem sou eu e você e todo ser humano espalhado pela face da terra para não entregar a vida a esse Deus tão grande? A esse Deus tão grande que nós não conseguimos sequer imaginar o tamanho da grandeza dele. É algo inimaginável, é algo que não dá para imaginar, mas que dá para cantar: quão grande és tu, Senhor. E que nessa manhã eu e você possamos abrir o nosso coração a ele, e que nós possamos nos permitir, mesmo nós, na nossa insignificância, mesmo sendo nós tão pecadores como somos, cheios de defeitos, mas ainda assim Ele continua olhando para mim e para você e nos amando, e preparando esse lugar para nós estarmos com Ele no dia em que nós voltarmos para casa. Vamos orar? Deus, te louvamos porque, embora tão grande como o Senhor é, soberano, criador de todas as coisas, o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, o Senhor, o Deus que nos criou, o Senhor, o Deus que planejou toda a história, o Senhor, o Deus que continua com o governo e o controle sobre todas as coisas. Reconhecemos e entendemos que o universo está na palma das tuas mãos, o Senhor continua com o controle. Isso traz no meu coração, e eu espero que no coração de cada irmão, de cada pessoa que está aqui no templo, daqueles que estão em casa, que isso traga uma segurança imensa e um desejo imenso de colocarmos de fato a nossa vida nas tuas mãos, porque o Senhor tem poder e o teu poder vai além da nossa imaginação. Fala no nosso coração, abençoa-nos nessa manhã, ministra sobre a nossa vida, a começar na minha, aquilo que o Senhor quer falar conosco, e que neste período que a tua igreja está buscando o avivamento, que neste período que a tua igreja está se dobrando ao Senhor, indo à cruz todos os cultos, em todas as reflexões, todos os dias, para negarmos a nós mesmos, para enfim experimentarmos do grande avivamento, que eu não tenho dúvida que o Senhor já está fazendo sobre este povo, sobre nós, que nós possamos fazê-lo com alegria, entendendo que cada vez que negamos a nós, cada vez que nos despimos de nós, mais do Senhor na nossa história. Abençoa cada um que está aqui nessa manhã, cada um que entrou neste templo. Abençoa, Senhor, cada um que está na sua casa agora, parando também para ouvir esta reflexão, que já esteve aqui em adoração, e que o Senhor encontre espaço no nosso coração para ministrar na nossa vida. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Nós, nesta sequência da busca do avivamento, neste livro tão profundo e tão simples que nós estamos estudando, do Dr. Gregory Frizel, em que nós começamos lá no mês de julho, e nós fomos confrontados em todos os cultos, eu creio, eu pelo menos foi, enquanto preparava, enquanto pregava, depois na hora de ouvir em casa, porque eu escuto de novo depois da pregação, e todos eles com confronto, todos eles o Senhor pedindo para um olhar muito clínico, eu para a minha vida, e creio que com você também,
e naquilo que Deus já pôde mostrar no nosso coração, naquilo que Deus já pôde transformar na nossa história, sempre para a glorificação do nome dele e nunca do nosso. É muito bom ver a igreja caminhando nessa sequência. Fomos convidados num primeiro momento a olhar o que eram barreiras que nós pudéssemos ter na nossa vida, que nos impedíamos de ir às águas profundas. Então nós entregamos naquele dia toda a história a Deus e decidimos dar passos. Depois nós olhamos para o orgulho, olhamos para a boca, olhamos para a intenção, olhamos para tantas coisas, e hoje ele traz uma sequência sobre a verdade na comunhão que nós precisamos ter enquanto cristãos para viver verdadeiramente o avivamento. E na semana passada eu trouxe uma reflexão, e nesta semana eu mandei uma mensagem para os membros dessa igreja, falando sobre a importância de nós entendermos o que é ser parte de um corpo, o que é de verdade ser membro de uma igreja. Vai além de estar com o nome no livro, isso aqui não é o livro da vida. O livro da vida está lá na mão do Senhor, e todo aquele que é salvo em Jesus tem o seu nome no livro da vida, mas fazer parte de um corpo, pertencer a um corpo, né, esse corpo cristão, essa família cristã, nos traz uma responsabilidade e nos traz também um privilégio de vivermos essa comunhão. E disse nessa semana, no vídeo que eu mandei para os membros da igreja, que nós precisamos nos alegrar em estar parte desse corpo, mas precisamos também vigiar. E o vigiar é cada um no seu contexto, na sua casa, na sua história, porque quem fecha as brechas na sua casa é você. Quem fecha as brechas na sua vida é você. E enquanto um corpo, quando nós cuidamos naquilo que precisamos cuidar, cada um de nós no nosso quadrado, mas quando juntamos os quadrados, caminhamos juntos como uma igreja, então nós avançamos para levar o Evangelho. Avançamos para levar esse Jesus de esperança. Avançamos para levar essa palavra a tantas pessoas que neste período vivem com sede, com fome da palavra de Deus. E quando nós então fechamos as brechas, entendemos o chamado e nos colocamos à disposição, olhamos cada vez menos para o nosso umbigo, cada vez menos para nós mesmos, cada vez menos para as coisas do plano aqui, e começamos a buscar autenticamente aquilo que Deus quer, aquilo que é espiritual, aquilo que será, né, num encontro que tivermos com Jesus, aquilo que vai ser a eternidade. Gosto muito de pensar em bolas, assim, para pensar nessa história, né? O começo do mundo, aqui a volta de Jesus e a vida eterna, e aqui no centro um outro, porque eu penso no globo terrestre, e aqui o momento que nós estamos vivendo, e que tem sido foco muitas vezes da minha vida e da sua, mas nesta parte que não vai nos acompanhar, e que vai ser passageira, e o que tem de fato é uma história nova, para chegar, para recomeçarmos. E nós vivemos tão focado no aqui, tão focado no agora, tão centrados em nós mesmos, tão centrados nas coisas deste mundo, e deixamos de buscar aquilo que é do alto. Então, que o Senhor possa nos instruir nessa manhã. Cada um de nós, na medida daquilo que Ele enxerga no nosso coração. E interessante, não é? Porque Ele mesmo fala, Pai, não peço que os tire do mundo. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui. Mas enquanto estamos aqui, o que a gente tem refletido muito é que é um ensaio para aquilo que vai acontecer. Um ensaio para aquilo que nós vamos viver. E aí eu pergunto, nesse ensaio, você está bem treinado ou, né, vai chegar diante de Deus, vai ficar meio acanhado ou vai correr de braços abertos dizendo, Senhor, eu treinei tanto este encontro, eu esperei tanto esse encontro, que eu vou então viver a plenitude no céu, na eternidade, naquilo que Deus tem para mim e para você. E o autor trabalha um texto de Paulo que fala sobre a necessidade da unidade, que é a nossa pregação dessa manhã, entendendo que se nós estamos no corpo, na unidade, nós temos uma probabilidade de caminharmos mais próximo daquilo que Deus quer. E eu convido você a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de 12 a 27, um texto conhecido nosso, e nós vamos refletir sobre ele nessa manhã. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. A palavra do Senhor diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres,
fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria um corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Amém? E ele continua aqui com o texto no 22, ele diz, pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte deste corpo. Paulo faz aqui uma comparação do corpo de Cristo comparado ao nosso corpo, da igreja comparado com o nosso corpo, mostrando a importância de cada parte e mostrando que se as partes não estiverem bem ajustadas, se as partes não estiverem em um bom funcionamento, alguma coisa não vai funcionar direito neste corpo que é a igreja e para cumprir aquilo que o Senhor Jesus quer. Eu falo aqui no púlpito que se eu chuto o dedinho do pé, quem vai sentir não é só o dedinho do pé. Todo o meu corpo vai sentir a dor reverbera, a dor anda, a gente sente dor em todo o corpo, inclusive o nervoso, e eu brinquei na semana passada que eu vou ter que morder a língua para que da minha boca não saiam coisas adequadas quando eu chuto o dedinho do pé. Eu sou um complexo, eu não sou uma parte separada, eu não estou esquartejado, vivendo independente, assim como a igreja de Jesus também precisa ter a mesma unidade. Paulo dava uma grande importância à comunhão, a gente vê nesse texto, e em outros textos que Paulo dava aqui, às igrejas que estavam começando a sua caminhada. Porque aqui, nesses primeiros livros, quando nós pegamos lá o livro de Atos, Jesus morre e a igreja começa a se formar, perseguida neste período, então a igreja começa numa empolgação, numa alegria muito grande a levar o evangelho, e aqui nas cartas Paulo está orientando as igrejas, que ele orientou lá e continua orientando a mim e a você hoje aqui, na Igreja Batista do Jardim Pinheiros, onde nós estamos, sobre como nós deveríamos caminhar. E Paulo, lá em Efésios 4, de 4 a 6, vamos abrir lá, Efésios 4, de 4 a 6, Paulo dá uma outra orientação. Se você quiser abrir a tua Bíblia, Efésios 4, de 4 a 6. A palavra do Senhor diz, há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para o qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus, o Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Paulo aqui de novo trazendo que há um só corpo e ele traz o conceito de unidade, que ele está em todos, agindo através de todos, então ele não coloca, aqui o Senhor está agindo através de um ou de outro, mas de todos, que é nessa junção quando nós caminhamos. Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 20 e 21, diz assim, não peço somente por eles, a gente viu esse texto semana passada, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles, e peço que todos sejam um,
assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus está falando do conceito de unidade também, e eu preguei sobre isso semana passada. Não peço somente por eles. E aqui ele está falando da igreja. Então, eu disse semana passada assim, Jesus está dizendo, Pai, eu peço não somente pela igreja batista do Jardim Pinheiros, pelas igrejas espalhadas pelo mundo, né? E aqui quem é a igreja? Vamos lembrar, a igreja antes de ser este local, sou eu e você. A igreja somos nós individualmente, para juntos sermos a igreja de Cristo. Então ele diz assim, não peço somente por eles, mas em favor das pessoas que vão crer por meio da mensagem deles. Então ele está pedindo a unidade para nós e por aqueles que virão, porque eu e você andaremos unidos, levando este evangelho. Então o que o Senhor vai fazer? Acrescentar pessoas. Quando nós não estamos unidos, quando nós dividimos, e a palavra diz que onde há divisão, não existe, unidade, evidentemente não existe caminhada, onde há contenda, onde há divisão, não existe prosperar ou levar a palavra de Deus. Então, quando nós caminhamos juntos, e aqui ele está tratando disso, onde nós falarmos, onde nós levarmos o evangelho, as pessoas vão desejar conhecer. Tenho falado nos cultos que enquanto nós buscamos aqui o avivamento, enquanto eu e você, enquanto membros dessa igreja, estamos nos negando a nós mesmos, estamos levando a sério o convite que ele está fazendo, estamos dando passos profundos nas águas aqui, quando nós paramos de olhar para o nosso umbigo e entender que nós somos parte deste todo, onde eu e você estivermos em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, quando nós abrirmos a nossa boca, o Senhor vai fazer milagres, Ele vai levar pessoas à conversão, Ele vai libertar cativos, Ele pode derramar cura, e eu creio nisso fielmente. Porque o poder não é meu e não é seu, o poder é dele, e esta igreja está andando em unidade, levando este evangelho. E eu louvo a Ele por isso. E essa foi a chamada que eu fiz essa semana aos membros dessa igreja. E eu disse, se você, que é parte dessa igreja, pode talvez aí no teu canto dizer, mas eu nem tenho ido à igreja. Problema seu, me perdoe aqui com muita franqueza. Você faz parte deste corpo. Você é parte deste corpo. Então quando Satanás se levanta, ele se levanta contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu emprego, contra você, que é parte desta igreja. Da mesma forma que nós precisamos estar juntos para levar este evangelho, nós precisamos estar juntos e compreender que, enquanto parte deste corpo, o levante é real. E esse mundo espiritual é muito sério contra a nossa vida. Então, que nós, enquanto igreja, nos colocamos em pé e tomamos as mãos uns dos outros e levamos esse evangelho maravilhoso que Cristo tem trazido a mim e a você. E que transforma a minha vida e a sua, e que traz alegria no meu coração e no seu. Eu me alegro em servir a Cristo e creio que você também. Então, nós vimos alguns textos que dão importância à comunhão. Comunhão. E você? Como você tem se importado com a comunhão? O quão parte deste corpo, ou o quão parte de um corpo você deseja ser? Alguns de nós talvez não queremos ser parte de um corpo, porque eu vou ter que viver com pessoas diferentes. E, de fato, enquanto eu e você é diferente, quando nos encostamos arranha, né, vai gerar um desconforto. Não tem como, nem dentro da nossa casa nós não somos iguais. Nem entre marido e esposa, nem entre irmãos, nem entre pais e filhos. Nós não temos uma relação perfeita, porque eu sou imperfeito, como você é. E onde eu imperfeito estou, vai haver conflito. Mas eu preciso ter coragem para, embora eu imperfeito, né, ser amado por você também imperfeito, te amar em Jesus e caminharmos juntos, porque nós temos uma missão. Nós não estamos aqui para vir num clube, isso aqui não é um clube, não é um lugar para passar tempo, é um lugar para servirmos a Cristo e entender a grande missão que a igreja de Jesus tem. Tem um autor chamado Mark Dever, que ele traz uma frase, eu trouxe aqui, eu achei pesada, então não é minha, mas eu gostei, então assumo aqui a responsabilidade de trazer ela. Ele diz assim, gente, está lá no livro. Aliás, se você gosta de ter os livros das séries que nós pregamos, esse livro se chama O Fluir do Avivamento. Ele deve custar uns R$15, vale a pena ler ele, até para você checar tudo que eu tenho pregado aqui nesses dias. Ele diz assim, demonstramos ao mundo que fomos mudados
não porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, entregamos o dízimo do nosso salário e ouvimos músicas evangélicas. E sim, demonstramos ao mundo que fomos mudados, porque mostramos uma maneira crescente e uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. Interessante, né? Eu posso ser extremamente religioso. Eu posso conhecer a Bíblia, o demônio conhece, né? Quando você pega lá a palavra que Jesus está lá levado pelo Espírito 40 dias para orar, Jesus cita a Bíblia, mas Satanás também cita a Bíblia para confrontar Jesus. Está lá o texto. Eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa. E algumas pessoas que estudaram muito, elas acabam apostatando às vezes da fé e sendo teólogos que discutem teologia, mas não conseguem viver este amor e essa graça de Cristo. Mas o ser cristão, de fato, vai muito além de mostrar tudo isso. A gente pode sentar num restaurante, baixar a cabeça e orar, e as pessoas podem olhar e achar interessante, e amém, se você faz isso, a gente tem essa prática em casa, porque é algo comum nosso. Você pode se mostrar cristão em vários lugares, mas o verdadeiro evangelho que você vai pregar é quando você se permite, é quando você suporta, é quando você perdoa, é quando você ama pessoas imperfeitas como você, e você consegue conviver neste espaço conflituoso que nós estamos. E nós vamos olhar alguns pontos aqui sobre o que é a comunhão cristã. O primeiro deles, em cima deste texto que nós vimos aqui do livro de Coríntios, é que a comunhão é feita de unidade na diversidade. Palavra difícil, né? Unidade na diversidade, ou seja, embora sejamos diferentes, andamos de mãos dadas. Embora sejamos diferentes, caminhamos no mesmo propósito. Então, duas coisas chamam a atenção de um corpo. A diversidade, um órgão não é um corpo sozinho. A minha mão não é sozinho um corpo, o meu pé não é sozinho um corpo. É nesta mistura que eu sou. Então, as duas coisas que chamam é a diversidade e a universidade, ou a unidade, me perdoem. Então, vários órgãos dispersos formam um só corpo. O texto ensina a gente que para que possamos fazer parte do corpo de Cristo, e aqui ele traz o conceito, e isso numa igreja batista, por exemplo, acontece quando você é batizado, então você passa a fazer parte deste corpo, ou para as pessoas que vêm de outras denominações, quando nós recebemos por assembleia, aqui ele vem depois de passar por discipulado, de conhecer a doutrina, de entender, então ele passa a fazer parte deste corpo, mas isso também é secundário. O que ele está trabalhando aqui é que quando nós entramos neste corpo, então nós passamos a ter o privilégio e a responsabilidade de estar junto neste corpo. Tem um outro pensador, Paul Turner, diz assim: existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos. E uma delas é ser cristão. E eu concordo com o pensamento dele. A gente traz uma teoria tão antiga, e eu ouvia isso antes de ser crente, tá? Que se você pega um fogão a lenha, para quem gosta, eu amo lá roças, pega um fogão a lenha, você coloca lá a madeira para queimar, e aí você tira uma lenha daquela. Oi, Alice, ela estava me olhando tão sério ali. Você coloca ali, perdão, gente, eu olhei, fui roubado pelo olhar dela. Oi! Você coloca ali a lenha naquele fogão, está aceso, e aí você tira uma lenha do fogão e você coloca do lado. O que vai acontecer com ela? Ela vai se apagar. E aí, pelo menos não foi consumida, também não serviu para o que deveria, neste propósito, nesse caso. Então, o primeiro ponto é entender que a comunhão é feita de unidade na diversidade. Não somos iguais, mas é na comunhão que faremos o corpo. O segundo é que na comunhão não existe inferioridade. Então, por que é tão bom? Quando eu e você temos as nossas estimas abaladas, quando eu e você temos as nossas feridas, como é importante a gente tratar as nossas mazelas, as nossas dores, para então fazermos parte do corpo, sem nos achar inferior, sem, alguém me olhou diferente. Tá, problema dele, caminha, continua levando o evangelho, vamos reagir. Eu disse que esses dias, alguém passa por mim e não me cumprimenta. Eu vou na frente e falo: oi, eu existo, eu estou aqui. Sabe, com menos dor, menos mimimi e mais disposição para levar esse evangelho, tratando as nossas inferioridades, tratando as nossas feridas, para fazermos parte de forma saudável
deste corpo. E Paulo expõe aqui a conversa como se a orelha conversasse com a boca. Vocês viram ali o texto, né? A gente conhece. Paulo coloca como se uma falasse com a outra, dizendo assim, né? A julgar pela fala, o pé e a orelha sofriam deste complexo de inferioridade. É como se elas se sentissem menores. E às vezes nós nos sentimos assim pelas nossas dores, pela nossa história, pela nossa vida, e nós achamos que somos tratados inferiorizados no lugar, e de repente isso não é do outro, isso é de mim. O outro não está me tratando diferente, sou eu que me sinto inferiorizado. Então, quando eu estou num corpo, entendendo que o grande valor que eu tenho primeiro é para Cristo, e que eu preciso olhar você como eu me olho, que eu preciso estar bem para que eu possa olhar você também da mesma forma, e assim nós conseguimos caminhar juntos. E ele diz, né, na pergunta, que será que deveríamos sentir inveja ou nos depreciarmos? Não. A mão tem uma função extremamente importante, o olho tem uma função extremamente importante, o nariz tem uma função extremamente importante. Aquilo que Deus te dotou de talento, de dom, aquilo que Deus moldou em você, a forma como Deus te fez, é tão importante para este corpo, e que sem esta parte, se você faz parte deste corpo, o corpo terá uma disfunção. Sabe, a gente vai envelhecendo, olha que cruel, estou assumindo isso em púlpito, estou envelhecendo. A gente vai envelhecendo, aí tem que tomar lá, vou ter que ir para terapia tarde por causa disso. Tem lá, tomar um glifage por causa da diabetes que está complicada, tem que tomar um Puran por causa da tireoide que não está legal, tomar um remédio agora para triglicerídeo porque come o que não deve, tomar lá um remédio para pressão, e aí você começa, sabe, a gente precisa tratar realmente, para que haja um equilíbrio, para que possamos ser uma parte, e os que são novinhos aí que estão rindo de mim, se cuidem, tá? Vocês vão chegar nessa idade em nome de Jesus. Se não morrer, né? Se morrer, não chega. Mas precisamos cuidar. Mas precisamos nos cuidar para fazer parte de forma saudável neste corpo. A comunhão é feita na unidade da diversidade. A comunhão não vai existir com inferioridade. Algumas pessoas em algum momento, e não aqui só, mas em todos os lugares, em todo ambiente, as pessoas que às vezes se sentem inferiorizadas, fazem um drama tão grande, às vezes por algo que não era necessário, enxerga algo que não precisava ter enxergado, vê e transforma algo que era simples num gigante, e aí já começa a espalhar isso para os outros, e isso toma uma proliferação, né, algo extremamente doentio, e quando nós estamos no corpo, isso acontece, eu imagino Satanás realmente semeando para que aconteça, para que a gente não foque naquilo que Deus quer. E andamos juntos na unidade. Terceiro ponto que ele traz aqui é que na comunhão não existe superioridade. Então, se não existe inferioridade, superioridade também não existe. Isso está lá no verso 17 a 21. Paulo aqui fala como se o olho e a cabeça estivessem falando, talvez se achando, ele compara aqui, tá? Eles estavam se supervalorizando. E mais uma vez a comparação é prejudicial. A gente não deve comparar filhos, a gente não deve comparar pai e mãe para dizer quem é melhor e quem é pior, a gente não deve comparar irmãos, a gente não deve comparar membros de um corpo, a gente não deve comparar... Você vai fazer medida dentro do trabalho na questão de entrega de resultado por competência, mas isso é lá um meio corporativo e faz parte. Aqui não. Quando nós começamos a comparar, o pastor, ele fala, então a minha disposição em servir nessa igreja, ela é tão quanto a sua. E se eu não faço isso, eu estou errando. Porque o meu chamado de Jesus nessa igreja é servir. O meu chamado de Jesus aqui, aquilo que ele me chama aqui é para ser o primeiro a servir. Tenho toda uma responsabilidade de várias coisas que acontecem, de coordenar, de cuidar, de dobrar o meu joelho, de orientar. Tenho toda uma responsabilidade, a palavra também diz, quanto mais te é concedido, mais te é cobrado. Mas o meu primeiro chamado nessa igreja é ser um servo, assim como o seu. Então, quando nós estamos num local
onde os líderes se colocam num pedestal e se colocam para ser servidos. É interessante porque a gente faz um discipulado de libertação aqui na igreja. Eu comecei ele o ano passado pelo Google Meet, com grupos grandes, a gente já está terminando o segundo, e a gente trata isso. Sobre as seitas, né, sobre os lugares onde você conhece que, quando um líder se coloca num ponto superior em que ele só determina, cuidado, porque isso não é saudável. Deus nos olha na unidade iguais, e Ele quer que nós cumpramos, cada um de nós, o nosso papel. Então, é muito importante a gente vigiar onde nós estamos, como nós estamos, o que nós estamos fazendo. E o autor traz uma frase aqui muito importante: eu preciso da minha igreja e a minha igreja precisa de mim. Eu preciso desta igreja, assim como essa igreja precisa de mim. Por quê? Eu me coloquei como parte deste corpo, e se eu deixar de funcionar aqui neste corpo, eu estou falhando enquanto membro deste corpo. Então eu preciso olhar para a igreja, e quando eu digo que a igreja precisa de mim, não existe orgulho, existe consciência. Então já trata aí teu coração, se você escuta a minha fala e fala, está se achando, a igreja precisa dele. Trata aí, é responsabilidade. É responsabilidade. Nós temos uma missão. Quando eu faço parte de uma igreja, eu tenho algo para fazer no reino de Deus aqui neste mundo. Comunhão é feita na unidade, na diversidade. Na comunhão não existe inferioridade e nem superioridade. Se tem, trate, procure ajuda, porque Cristo quer que a gente ande numa parceria e numa comunhão. Quarto ponto, onde há comunhão, há consideração. Interessante, a Larissa acabou de chegar aqui na igreja com o Samuel, com a Luísa e com o Pedro. A Larissa está nos ajudando aqui no louvor, né? Há 2 anos eles estão orando por isso, há 2 anos eles estão pensando em vir para cá, e agora eles tomaram uma decisão e vieram aqui, e a Lari chega aqui com o Pedro pequenininho, e eu vejo esse Pedro na mão de tanta gente aí, enquanto a Larissa está aqui ensaiando o coral, ou ensaiando o louvor, porque existe uma preocupação em ajudar ela para que ela nos ajude. Se a gente não cuidar do Pedro, não der uma atenção para a Luísa, o Samuel está ali ajudando no som, né? Esse período que também o Gabriel não estava ali, mas está aqui, vão caminhar juntos. Se a gente não olha um para o outro e enxerga o que o outro precisa, a gente está tendo uma visão tão egoísta, né? Vim lá, é como se a igreja fosse um lugar onde eu fosse só buscar. Eu venho buscar a palavra de Deus, eu venho buscar paz, eu venho buscar conforto, eu venho ouvir a palavra para alimentar, mas eu venho também para entregar. E algumas igrejas tratam esse entregar, em primeiro lugar, a questão financeira, e essa é só uma consequência da entrega do meu coração. Eu entrego a minha vida a Cristo, sirvo a Ele nesse lugar, e aí, consequentemente, sirvo inclusive com aquilo que Ele tem provido sobre a minha vida financeira. Então, onde há comunhão, há consideração. O que é ter consideração? É me preocupar com o outro, é me importar com o outro, é querer saber como o outro está. Neste período aí de pandemia, as mulheres lá no grupo das mulheres da igreja se importavam em mandar mensagem, visitar as mais idosas de longe, embora, né, até em algum momento houve excesso, porque nem podia, mas ir no portão, bater uma palma, olhar de longe, falar um oi, porque nós vivemos um momento de carência, né, e fazer parte e se permitir ser cuidado também. Porque talvez você esteja aqui e diz assim, ninguém fala comigo. Faça parte, se envolva. Gente, uma das grandes formas de se envolver numa igreja é através do coral. A Larissa começou semana passada o coral, ontem estava aqui cheio de novo, uma bênção. Ainda dá tempo, venha fazer parte, sabe por quê? Você vem, você começa a conhecer, a ser conhecido, a se entrosar. Eu sou tímido. É o momento, é o local, é o momento apropriado. Você começa a conversar, né? A gente brinca muito, a gente leva bronca também, mas a gente consegue ser unido naquele propósito. Isso é muito importante, é muito bom. E nós temos pessoas que nem são membros da igreja, que estão aqui junto. Venha, vamos adorar a Deus juntos, vamos caminhar. Vamos levar este evangelho através da canção, né? Este ano, esse fim de ano. Quantas pessoas enlutadas, feridas. O coral é uma forma de nós, né, levarmos essa mensagem num grupo coletivo. Eu não sei cantar, eu não vou subir lá junto com o louvor, mas no coral você pode, tua voz fica lá misturada, é bem legal, é uma bênção. Você vai aprender, você vai treinar a tua voz.
Aliás, homens, ontem estava só o Gabriel aqui no ensaio. Mauro, eu sei que você não estava, que estava trabalhando, estava na faculdade. Mas os homens da igreja também precisam vir e ajudar. Faz parte. Sabe, eu não conheço, alguns dizem assim para mim agora, né? Algumas pessoas, não vou dizer os nomes não. Eu conheço quase ninguém na igreja, a igreja mudou tanto, venha conhecer de novo. Alguns que são membros aqui desde a fundação, venha de novo, venha fazer parte. Venha conhecer e venha ser conhecido. Dizer, eu estou aqui desde que começou. Sabe, se permita fazer parte, se importe, saia do casulo. A gente está cuidando, todo mundo aqui está de máscara, tem distanciamento, só as famílias estão nos núcleos, eu estou aqui sem máscara, mas tem uma distância minha deles. A gente corre risco, sem dúvida alguma, como a gente corre no trabalho, no ônibus, na escola, no supermercado, no lugar onde você vai tomar o teu lanche, em todos os lugares. Então a gente cuida e continua fazendo parte, né, deste corpo em comunhão com o Senhor. Paulo escreve que os membros do corpo que parecem menos honrosos são justamente aqueles que recebem mais honra. Eu não estudei, olha o que Deus entregou para você. Olha o que Deus te capacitou. Olha aquilo que você faz que é fácil. Aquilo que eu gostaria de fazer, que eu preciso treinar, treine. Mas se disponha na obra de Cristo. Né? Onde há comunhão, há consideração. Consideração com o outro e consideração com a igreja de Cristo. E o quinto e último ponto, onde há comunhão, há atenção. E isso está lá na parte do verso 25 até o verso 27. Todos os membros do corpo precisam de cuidado. Se o dedo estiver ferido e o pé e a cabeça disserem, isso não é problema meu, logo a infecção se espalhará por todo o organismo, chegando inclusive ao pé e à cabeça. Foi exatamente o vídeo que eu fiz para você que é membro dessa igreja ou que está frequentando assiduamente essa igreja, colocando exatamente este conceito. E aqui, quando eu, há 15 dias atrás, pensei nisso, conversei com o Eric, eu me lembrei daquele desenho do barquinho, que tem umas mensagens sendo colocadas agora na internet do barco, que tem alguém num canto do barco, o outro lado está afundando, a pessoa com uma canequinha lá sozinho tirando a água, e o de cá de braço cruzado dizendo assim, não fui eu quem fiz o buraco. Não interessa, não importa se foi ou não você. Nós estamos no mesmo barco. E aqui como um corpo, nós estamos no mesmo corpo. Por isso eu reforcei tanto e reforço. Quando Satanás se levanta contra a igreja de Jesus, e ele faz isso todos os dias, não pensa que é um momento ou outro, ele se levanta contra você, contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua vida financeira, contra a sua saúde. Então, vigia. 1 Pedro diz assim, Satanás está por aí rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Qual é o propósito de Satanás? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos vigiar. Não dá, gente, não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de fazer parte de um corpo. Não dá para brincar, de novo, não é um clube. É um local de adoração, é um local onde o Senhor reina e onde nós estamos nas lutas espirituais, nas batalhas espirituais. Essas verdades sobre a comunhão cristã devem ser reconhecidas e, acima de tudo, vivenciadas. Derrubem as barreiras. Se você quer vir às águas profundas, e se você, como membro dessa igreja, se dispôs a dar mais passos para as águas profundas, se você quer caminhar no mais daquilo que Cristo tem contigo, se você quer viver isso que eu tenho dito assim, estou num lugar, eu abro a minha boca, as pessoas aceitam Jesus, eu estou num lugar, eu vou orar, o Senhor vai libertar cativos, eu estou num lugar, eu vou orar por cura, o Senhor derramará cura. Faça parte integralmente desse corpo. Viva junto com este corpo. Procure olhar para você e entender aquilo que o Senhor quer da sua história. Quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui em cima e eu quero orar encerrando esse tempo de culto, pedindo que o Senhor possa continuar falando no teu coração. E hoje à noite, às 18 horas, nosso culto é às 18 horas, nós continuamos olhando que pontos o Senhor quer trabalhar ainda na minha vida e na sua,
para fazermos parte deste corpo e vivermos de fato o avivamento. Esse tão sonhado avivamento. Que Deus possa ministrar a minha vida e a tua. Qual é a tua maior dificuldade? Se é que você tem alguma. Se não, me perdoe e louve a Deus por isso. Qual é a tua dificuldade de viver em comunhão com o corpo? Peça ao Senhor que derrube as barreiras, e aqui são outras fortalezas. Peça a Ele que te confirme no coração, que te leve ao centro da vontade dEle, e que você possa desejar, não só ter o nome no livro de Atos da igreja, mas fazer parte para juntos levarmos o Evangelho. Levarmos o Evangelho que salva, levarmos o Evangelho que transforma, levarmos o Evangelho que cura, levarmos o Evangelho que transforma verdadeiramente vidas. Mas se eu penso que eu vou levar isso do meu jeito, eu estou extremamente enganado. Deus faz do jeito dele e não do meu e do seu. Pai, queremos nessa manhã te louvar, queremos te adorar, queremos engrandecer ao teu nome. Queremos dizer que é até interessante pensar que nós, imperfeitos, cheios de falhas, cheios de feridas tantas vezes, que nós, desse nosso jeitão, cada um de nós, que o Senhor nos chama para a unidade, e na unidade sermos um corpo, e neste corpo levarmos o teu Evangelho. Começar na minha vida, se tenho errado, peço ao Senhor direção e perdão, e peço que o Senhor me mostre exatamente aquilo que o Senhor quer, porque eu não quero errar nos teus propósitos para a minha vida. Assim também eu peço que o Senhor desperte no coração de cada membro desta igreja, de cada pessoa que tem nos acompanhado consistentemente nos últimos períodos, e que o Senhor nos dirija, todos nós, que o teu Espírito tenha liberdade, inclusive sobre aqueles que não estão escutando este culto. O teu Espírito tem poder, porque nós queremos ir ao centro da tua vontade, e queremos levar o teu Evangelho, segundo o seu querer e não o nosso. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar o avivamento. E se nós chegarmos arrastando, porque o pé está machucado, porque a mão está ferida, porque o ouvido está tampado, nós sabemos que não será completo. E nós queremos experimentar verdadeiramente tua soberania sobre esta igreja. Queremos, ó Deus, olhar para este bairro e ver este povo convertido para a honra e glória do Senhor. Queremos ver libertação, queremos ver cura, para a glorificação do teu santo e poderoso nome. E sabemos que o Senhor está disposto a fazer. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele te abençoe nesse dia.